Boa tarde, pessoal. Vou protestar aqui, estão me assediando aqui. Estão me assediando moralmente. Então, pessoal, dando continuidade aí esse ciclo de palestras aí sobre autoragens fixas, assim, primeiramente, gostaria de fazer uma menção aqui ao amadurecimento da comunidade, né? Porque o número de pessoas expressivas que comparecem num sábado bonito desse, cheio de via bacana para escalar, um tempo maravilhoso, e está assim, uma galera em peso. De manhã estava mais gente, agora quase em função do almoço, tem gente almoçando aí, voltar. Mas, pô, parabéns aí para a comunidade escaladora que chegou num nível de maturidade muito grande de discutir isso da forma elegante como está sendo discutido até agora, está muito bacana. Isso aí. Bom, esse primeiro slide eu começo falando sobre proteções industrializadas versus proteções artesanais. E artesanais, lembrando, como o Ivan falou, não artesanal, mas feito em oficinas que têm poucos recursos, né, como a indústria tem para fazer uma boa proteção de qualidade. Bom, um pouco de história. Esse grampo é maravilhoso, feito pelo Teixeira, né? Esse grampo estilo alça de castelo medieval. Imagina, em 1912, os camaradas queriam escalar, um desafio, né? Escalar o Dedo de Deus, e os austríacos, eu acho, né? Vieram aqui e disseram que alemães ou austríacos? Europeu. Falaram que era impossível escalar o Dedo de Deus, e o Teixeira e mais alguns amigos toparam o desafio. Então ele, como era ferreiro de profissão, forjou esses grampos aí e conseguiu chegar ao público. É importante, assim, falar sobre essas proteções fixas artesanais aqui no Brasil, porque imagina, isso faz parte realmente da nossa história, porque em função da proteção artesanal, a escalada brasileira se desenvolveu, né? Imagina que se não tivéssemos feito esse tipo de proteção, a escalada brasileira não aconteceria. É claro que as coisas, assim como tudo no mundo, vai avançando, as coisas vão mudando, as normas vão mudando, e a industrialização fatalmente acontece e as coisas tendem a se modernizar. Então, o que vem das proteções industrializadas? Matéria-prima controlada, fornecedores com material de qualidade, controle de processo, né? E aí, eu vou falar basicamente nos três materiais, né, utilizados: material de aço carbono, aço inox 304, 316 e o titânio. E além disso, novos materiais, né, que agora surgiram, que é o 904L, considerado um super austenítico, que está sendo usado pela APET, é o aço duplex 2250, e é um... São considerados HRC. Júlio, olha pro notebook, cara, ao invés de olhar pra tela. Olha pro notebook. É porque tá muito pequeno o notebook. Vamos lá, gente. Uma coisa muito importante esse amadurecimento da comunidade com relação
as proteções, manutenção de via, é a cultura da manutenção. Né? A manutenção é tão importante quanto escalar. Algumas pessoas não gostam de fazer manutenção. Eu particularmente gosto de escalar e gosto de fazer manutenção. E assim, projeto para o futuro, a gente efetivamente, né, junto com a federação, tem um controle efetivo dessas proteções. Porque hoje, a gente tem muita proteção na parede e não sabe a idade dessas proteções, não tem controle algum. Não tem nenhuma... quanto tempo está determinada proteção em determinada via? Não tem. Eu acredito que no futuro breve, talvez a médio prazo, nós consigamos criar uma forma de controlar isso. E acho que vai ser muito interessante. Ainda mais com os materiais novos que a gente vai estar usando nas paredes, eu acho que é importante. Porque, como foi mencionado em alguma palestra, que parece que lá do prédio, todo material é finito, tem um limite, tem uma vida útil. Então, eu acho muito importante a gente ter esse processo de controle dessa manutenção, fazer manutenção programada. Eu não acredito que seja uma coisa crítica, porque essas manutenções não vão ser de ano em ano. Acredito que 25 anos, talvez 20 anos, não sei, uma coisa a ser estudada, 30 anos, dependendo do material. Talvez o titânio possa se estender um pouco mais. É claro que o titânio, como foi dito nas palestras anteriores, é um material relativamente novo e tem dúvidas com relação a um ponto que foi colocado, fadiga do material, outro ponto colocado com relação à resistência e a capacidade de durabilidade do adesivo que cola a proteção. Então, é por aí. Mas eu acho que a médio prazo a gente consegue fazer esse tipo de controle, eu acho muito importante. Bom, aqui eu tirei um trecho do livro do John Long. Se vai instalar uma proteção fixa, gaste o máximo de tempo possível aprendendo a forma correta de se fazer. Pois a vida de outros escaladores depende da qualidade de sua instalação. Várias pessoas podem parar no solo por causa de uma má instalação. O Ivan citou um exemplo aqui de um grampo mal instalado e o colega acabou no chão e, por sorte, saiu barato, quase de graça, quebrou só o braço. Então, é muito importante isso, gente. E quando vai fazer uma manutenção, aprende legal para chegar na hora, fazer a coisa e achar que está certo. Porque na escalada, eu dou aula no curso básico, do lado do clube, do Sérgio, dou aula na escola de guia, eu falo para as pessoas, escalada não pode ter preguiça. Escalada, se você acha que está mais ou menos, faz, cara. Pô, às vezes você botou um bolso, está rodando, tira, corta, quebra, bota do lado, não tem jeito. Eu acho que a gente não pode, estou fazendo essa manutenção aqui para a coisa ficar boa, para ficar perfeita, entre aspas, que a gente não consegue a perfeição, mas para a gente fazer a coisa da melhor forma possível. Bom, tipos de proteções fixas. Fixados por expansão, gente, a minha palestra é de instalação de proteções, mas ela, consequentemente, permeia um pouco a palestra do Fred, do Ivan e do Miguelzinho. Fixado por expansão para bolsos, hoje em dia não se usa mais para fixar chapa os Chevilles antigos, os Spits, né, que já caíram em desuso, não se usa mais. Fixados por compostos químicos, que são chamados de adesivos glue-in, né, proteção do tipo tensor, e fixados por compressão são os grampos usados predominantemente no Rio de Janeiro e alguns locais do Brasil. Tipo de proteção por expansão, isso aqui é uma chapa dupla Bonnier rapelada, de aço inox 304L, aí uma chapa simples da Bonnier, também 304L, uma chapa fixa 304, uma chapa Pinto 304, rapelado, realmente não é porque o Ivan está aqui, mas foi uma revolução essa chapa. Realmente, no mundo inteiro a gente não tem esse tipo de produto desenvolvido. Isso é um produto genuinamente brasileiro, nacional, desenvolvido com a indústria nacional, e acho que assim, isso é uma coisa de muito valor, agrega muito valor à escalada brasileira, porque é uma peça simples, pequena e extremamente eficiente, que você pode escalar, colocar na linha da via,
colocar nas paradas da via e rapelar de qualquer ponto, porque ela é rapelável não só na forma dupla, mas unicamente também pode ser rapelável, porque ela não danifica a corda. Então, assim, realmente é uma revolução na escalada. Então eu falo, mas chapeleta não dá para rapelar. Dá sim, agora a gente tem. Então, acho que assim, que foi um ganho muito grande para a escalada brasileira, o desenvolvimento, né, o esforço de desenvolvimento da escalada, dessa chapeleta. Aí a chapa Fix, Duplex, 316 e Duplex PLX, a chapa PET, que agora tem 316 e 904L, chapa metólica, quer dizer, o que eu estou mostrando é assim, é a diversificação de fabricantes de material que hoje em dia nós temos. Antigamente, lá em 1912, quando começou a escalada no Brasil, a gente não tinha, então tinha que fazer o quê? Fabricar o nosso, senão não tinha escalada. Senão ninguém brincava, todo mundo queria brincar. Mas ninguém tinha isso. Hoje em dia, já falei quantas marcas aqui. Tem Bonnier, tem Metódico, tem PET, tem Fix, tem muito mais. Se você for procurar aí, porque eu não botei aqui, mas tem inúmeras marcas de chapeleta de vários países, tem na Áustria, na Itália, todo mundo tem chapeleta. Então, quer dizer, hoje em dia o material é muito vasto. E cada vez mais a qualidade do material está melhorando, estão descobrindo material novo. Quando você, inicialmente, hoje a gente fala, poxa, o PLX é caro, o 904L é caro, o Super mas com o tempo, o produto tende a baratear como todo. Aqui um conjunto de chapa Bolt da PET, 904L, 316, Parabolt Fix, o Parabolt Valsiva 304, que é esse Parabolt que a gente tem usado para fixar as chapas aqui no Rio de Janeiro. A gente está usando esse tipo de material. É um material que a FEMERGE também cede para fazer as manutenções. Bom, aqui a instalação de proteção por expansão. Uma coisa muito importante e que eu vejo algumas chapas na parede, que as pessoas colocam a chapa assim, retinha, alinhada, né? Pô, isso é um erro grave. Por quê? Quando você bota a chapa, eu tenho uma foto aqui, quando você bota a chapa perfeitamente reta, alinhadinha, peraí, tem uma fotinha aqui, demora de eu botar, aqui, ó, assim. Tá vendo? Essa forma de fixar a chapeleta está errada, porque quando você tomar uma queda, ela vai tender a alinhar com o eixo do parafuso. E aí você vai fazer a chapeleta rodar. Você fala, a chapeleta está rodando naquela via, mas não foi porque a chapeleta tende a rodar, foi um erro de instalação. Entendeu? Então a chapeleta, como ela tem que ficar fixada? Assim, ó. Como está essa foto aqui da Pio. Volta. Aí, tá vendo que ali tem um vez assim, tem um negocinho aqui. Em cima? Aqui, ó. Então, tá vendo que o biquinho da chapa está alinhado com o eixo aqui central do parafuso. Isso é importante, porque quando você tomar a queda e a chapa receber a carga, ela vai estar alinhada, e aí ela não vai tender a rodar, quer dizer, não vai ficar a chapeleta rodando. Isso aí é uma coisa muito importante. Uma outra coisa importante na fixação é que esse módulo correto, tá vendo? A superfície está perfeitamente lisa. Aqui eu tenho uma foto ali de uma chapa instalada assim, ó. Foi lá na Pedra da Boca, na Paraíba, na via chamada Via Saca. Às vezes a superfície da rocha ela não está perfeitamente lisa. Aí você com a marretinha tira uns cracalhados da rocha para deixar alisada a superfície e você fazer a instalação da chapeleta corretamente. E da mesma forma que a gente faz com o grampo, a gente tem que verificar se a rocha está oca, se não. Tinha clássica que eu vi o toque-toque, né, para botar a chapeleta no lugar que, assim como o grampo, se você instala a chapeleta numa rocha que esteja oca, tende a sair, né? Quer dizer, não está uma coisa segura. Aqui o desenho
de como instala aqui a pingo dupla, qual seria a forma correta de instalar uma parada dupla, né? Muito interessante aqui. Esse desenho aqui eu peguei lá do site da Bonnier, né? É uma chapeleta, como o Ivan falou, que é uma sobra de um equipamento que ele faz industrial, quer dizer, você tem um aço inox 304 certificado, quer dizer, a gente está utilizando uma coisa dentro, claro, da qualidade do inox o melhor possível. Né? Aqui, exemplos de instalações boas, né? Da chapa pingo, né? Isso aqui essa parada, né? A parada aqui tirou um cracalhado que tinha aqui para a chapeleta sentar. Aqui é a chapeleta antiga que estava instalada e a chapeleta nova. Você falou, pô, mas Júlio, mas por que você bateu longe aqui, ó? É porque aqui em volta está tudo oco, aí não dá para bater, aqui estava um lugar sólido, ó. Então, essa chapa aqui foi uma manutenção recente que eu fiz na noite de brigadeiro. Eu troquei todos os parabolhos na noite de brigadeiro. Por quê? As chapas da noite de brigadeiro são umas chapas italianas inox, estão excelentes, novíssimas. Mas os parabolhos eram todos de aço carbono. Então, o que aconteceu? Estava tudo enferrujado. E aí, todas as chapas eu consegui tirar a porca normalmente com a chave. E todos os parabolhos estavam muito deteriorados por dentro, né? A parte invisível. Então, assim, principalmente no Crux, assim, quem fez e nunca fez foi sorte, porque eu botei a talhadeira, deu um tequinho e ele já foi embora. E aquela primeira chapa também, aqui é bem longe do chão, também o parabolho estava muito deteriorado. Bom, agora um pouco de proteção fixada com adesivo. Aqui tensores é o tensor clássico, não está errado não esqueci o S não, porque em espanhol é assim mesmo, clássico. 304, ele tem agora 304, ele só tinha 304 e 316, agora tem o duplex, né, PLX. Esse é uma proteção, uma ancoragem da Fix também, em aço 304, você é obrigado a fazer 2 furos, né, faz um furo em cima e outro embaixo para encaixar. Esse é um tensor, e parece que esse tensor saiu de linha, 304. Esse é um tensor novo da Fix, que ele só tem ele em PLX, é o chamado de L, né? E ele tem uma característica, segundo o fabricante, porque, eu vou falar, na instalação de uma proteção Bluin, você tem que entrar com a peça rodando, exatamente para você extrair o ar que fica entre a proteção e a cola, e entre a cola e o furo, né, a parede. E essa proteção, ele fala que você não precisa entrar rodando, você pode entrar direto, por causa esse L é de formato helicoidal, e aí você acredita, pelo menos o fabricante afirma que você colocando ele sem precisar rodar, esse formato aí não vai deixar com que faça bolhas de ar entre a proteção e a cola. Aqui um da PET, que é o Batinox, né, que é uma proteção 316, Colinox. Aqui o Wave Bolt, também é uma proteção muito boa, de aço 316L, que é colado também, que foi usada numa grampeação lá em Petrópolis também, uma regrampeação. Aqui os grampos de titânio, um da USPA, antigo, né, e agora esse da... Qual é o nome do fabricante mesmo, desse nome? Titan Klein. Oi? Titan Klein. Ah, Titan Klein, pois é. E esses são os grampos de titânio. Mais uma vez, assim, além de diversas chapas que você tem no mercado, diversos tipos de outras proteções também no mercado oferecendo para você. Aqui o outro da USPA também, outra foto. E aqui os tipos de adesivo mais utilizados, né, para fixação. Eu coloquei aqui 2 da Hilti, que são mais famosos para fixação. O da Valsiva, que é também utilizado. O Cicador 31-32, o Cicador 31 ele é mais pastoso. O Cicador 32 é um adesivo mais fluido. E ampolas de resina.
É bom lembrar que os adesivos adequados para fixar as proteções são os de base epóxi. Os de base vinílico, acho que é vinílico, né? Poliéster também, não são muito adequados, porque eles têm pouca durabilidade. A proteção epóxi, pode ver coisas cicadas, né, com secador, você vê que tem coisa aí antiga que está lá firme e forte, né? E o secador é largamente utilizado na indústria, assim. É um adesivo assim, muito potente. E o método de aplicação, né? O André e o Bugin têm mais experiência até do que eu na fixação de proteções químicas, mas você tem que ter assim, um cuidado especial, porque no grampo e na chapeleta basta você usar o canudinho e soprar, ou então o famoso fuque-fuque, né, que você tira a poeirinha lá, mas para a proteção com cola química, você não é o suficiente soprar. Você realmente tem que fazer uma limpeza com uma escovinha e, além disso, soprar. O ideal seria até usar o equipamento correto para mandar o ar ali para dentro, porque a soprar pode ir saliva, né, e pode contaminar o adesivo. Então, esse camarada aqui seria importante, né? Pode levar aquele fuque-fuque, né? O tal do que vende na farmácia. E a escovinha para tirar também o excesso. E aí, preenchimento com a cola, né? O padrão é 3/4. Geralmente, o furo que você faz, se a proteção é de 8 milímetros, você vai fazer um de 10, se a proteção é de 10, você vai fazer de 12, e assim sucessivamente, porque precisa haver um espaço para a cola entrar e cobrir todo aquele espaço livre ali e fazer a fixação. Na maioria das proteções você tem que entrar rodando com ela, tem que girar para que saia o ar entre a cola e a proteção, e entre a cola e a parede, salvo aquela L que não há necessidade segundo o fabricante. Aqui a fixação do Batinox, da PET. A Lai está usando ali um fuque-fuque tradicional, né? E a escovinha, então são dois elementos importantes, né? Além dos paninhos para limpar a mão, que suja, coisa e tal, aquela coisa toda. Aqui a ampola, e aí você bota a proteção, dá uma quebradinha na pontinha da ampola e também mete a proteção e rodando, e aí você consegue misturar, né, o adesivo que tem dentro da ampola. Ele, na verdade, quando você quebra, ele já vai começar a reação química, e aí você entra rodando para espalhar lá dentro e uniformizar o adesivo junto com a peça e com a rocha. Aqui embaixo tem uma tabelinha aqui do tempo de cura, né, e o tempo de secagem. Que é claro que varia os tempos, por exemplo, do adesivo da Valsiva, são maiores do que o da Hilt, não sei porquê, no processo de fabricação, eles resistem de 15 a 30 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Né? A pistola, claro, para aplicar o adesivo. Agora, se for usar um secador, aí tem uma complexidade a mais, porque você tem que levar adesivo separado, o adesivo e o catalisador em recipientes diferentes, misturar na hora, fazer uma aplicação, uma adaptação com uma seringa daquela grande, assim, dá mais trabalho, porque você usando essas cápsulas auto-misturáveis da Hilt ou da Valsiva, quando você pressiona a pistola, ele já vai dentro do bico, tem um misturadorzinho já, você despreza o primeiro jato, né? Que nem exame, né? despreza o primeiro jato e aí os demais você usa no buraquinho lá. Aí um exemplo assim de isso aqui que ele passou foi o Pedrinho na manutenção na Sudoeste, exemplo de boas instalações aqui, me parece que foi em Baratiba, não sei, né? Mas não está aparecendo. Boas instalações de proteções
gluing, né? Está bem instalado. Essa parte do olhar, claro que todas essas proteções tensor, o olhar é para baixo, nunca é para cima, tá? Nunca. O campo P ele tem essa característica de colocar o olhar para cima por uma deficiência da solda, né? Porque não é uma solda certificada e as pessoas desconfiam da solda. Vamos falar mais para frente. Aqui aquela proteção L da FIX, PLX. Essa proteção é unicamente em PLX, não, está bem colocada. Me parece assim interessante, mas ainda não vi, eu não reparei o preço, né, o custo disso. Mas me parece bem interessante porque ela é uma proteção bem leve. Uma coisa importante de observar na instalação de proteção é o tipo de substrato que você vai instalar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, falei em substrato, Marquinhos acordou, ele estava ali no ronco, Marquinhos. Aí, dependendo do substrato, você pode adequar melhor a proteção. Né? Se você vai instalar, por exemplo, numa rocha dura, como é o granito, o gneiss, esqueci. Basalto, exatamente. Basalto são rochas duras. Se você instalando parabolts, não precisa ser muito profundo. Esse parabolt que a gente usa de 3 polegadas é mais do que suficiente. Mas se você for instalar em rochas um pouco menos duras, tipo calcário, arenito, você vai utilizar parabolts um pouco mais longos, 90 milímetros, por exemplo. Né? Então, ou dependendo da fragilidade desse arenito ou calcário, você vai usar uma proteção química. Né? Como foi mostrado na palestra do Ivan, ela gera muito menos tensão do que uma proteção por expansão. Bom, aqui nós temos proteção por compressão, o famoso grampo P. Né? É interessante, eu fiz uma observação aqui, que antigamente os olhares eles tinham material aqui de 3/8 ou próprio de meia mesmo, né? Soldado aqui. Hoje em dia, os olhares são de 5/16, já tem até mais finos. Né? Hoje, os grampos estão sendo feitos com olhar de 5/16. Então, já aquela história de botar o olhar para baixo, já fica meio estranho. Quer dizer, já ficaria meio estranho por conta da desconfiança da solda, da qualidade da solda. Não que solda seja uma coisa ruim, gente. A maioria das coisas na indústria são soldadas. Pô, navio é soldado, casco de navio é soldado. Muita coisa na indústria é soldada. Agora, existem solda e derretimento de eletrodos. São duas coisas distintas. Né? Então, assim, uma solda padronizada, ela é muito boa. Inclusive, dizem os soldadores, né, realmente pessoas técnicas de solda, que têm conhecimento profundo, engenheiro de solda, que a chapa não quebra na solda. Ela vai quebrar em outro lugar, mas a solda não quebra. Então, é uma coisa segura e boa, mas é complexa. E dependendo do tipo de material, né, por exemplo, o aço 1020 é um aço assim, meio vira-lata. Então, assim, ele aceita, entre aspas, erros entre aspas, né, não são erros, mas ele aceita mais. Agora, você pega material muito específico, como aço inox, o alumínio é complexo também para você fazer uma soldagem. Então, é uma coisa muito especializada. Não é o mesmo se pensar que soldar um aço 1020, soldar um alumínio, ou soldar um inox, seja ele qual for, duplex ou um austerite, 316 ou 304, são coisas diferentes. Né? Bom, a instalação do grampo, conforme eu aprendi e bati muitos grampos. Já bati muitos grampos também. Está gravando, hein? Com certeza. Faz parte da história, da escalada, né? Furar a rocha com broca de 12 milímetros com profundidade um pouco maior que o grampo, mais ou menos 5 milímetros. No mesmo furo feito anteriormente, furar com broca de 13 milímetros com profundidade a ser definida de acordo com a dureza da rocha e o feeling do escalador. Inserir o grampo no orifício com o olhar na posição vertical para cima e golpeá-lo com a marreta
até o mesmo cantar. Esse é um script cantar em diante. Esse é o script padrão da colocação do grampo. Agora, uma coisa muito importante na colocação do grampo é isso aqui, ó. Feeling do escalador. Tem que ter, por exemplo, uma experiência que nós fizemos, eu e o Delson fomos fazer uma manutenção lá na aderência da Viúva Lacerda. Aí eu falei assim, pô, no meu sentimento, essa rocha aqui é um pouco mais macia. Eu não vou furar 13, vou furar só 12. E aí batemos o grampo e ficou perfeito, né? Só com furo de 12, não precisei furar 13. E aí, depois fomos fazer uma manutenção no urubu. Fixamos no topo do urubu grampos lá. E aí eu falei, aqui eu vou ter que furar 12, depois eu tenho que furar 13. Vou furar conforme o padrão. Aí furei um pouquinho, 13. Bati, ficou ruim, não entrou. E aí eu tive que tirar. E aí furei mais um pouco. Então, assim, a fixação de uma proteção por compressão depende muito do feeling do escalador. Você não tem como manualizar. No caso de uma proteção com cola ou por expansão, você tem como manualizar. O grampo não. Não consegue fazer a manualização na instalação de um grampo. Né? Então, torna difícil você passar. Haja vista, eu não sei, acho que todos aqui já experimentaram escaladas com o grampo, com o olhar para fora, com o pescoção para fora, com o olhar lá em cima. Você tem que botar um fiel ou uma boca de lobo no corpo do grampo para se resguardar do grampo não. Quer dizer, se o grampo já tem aquele espaço de olhar, um momento fletor enorme, né, um braço de alavanca por conta do tamanho do olhar, imagina ele com o pescoço para fora. Você potencializa muito mais que esse grampo dobre, né? Aqui vantagens e desvantagens de cada tipo de proteção. Então, a primeira expansão, chapador. Quais são as vantagens? Vendido escala industrial, simplicidade de instalação, rapidez na instalação, identificável, boa rastreabilidade, baixo custo, né? Hoje em dia, a gente está conseguindo, com um custo de R$10, ter um conjunto de aço inox certificado para bolt mais chapas. Né? Então, assim, é um custo muito baixo. Alta confiabilidade, alta resistência, alta durabilidade. Inclusive, claro, que quem quiser investir mais, tem a opção de o 904L da PETS, o conjunto, e o TLX da Fix. De fácil manualização, quer dizer, uma curva de aprendizado baixa, você em 10 minutos consegue explicar para uma pessoa como faz a instalação de uma proteção fixa por expansão. Desvantagem. Fácil manualização, permite rapel. Hoje, permite rapel. A gente tem a chapa dupla e tem a chapa pingo. A chapa dupla não tão hoje, né, que foi em 98 o primeiro projeto, né, já tem bastante tempo. E a chapa 15 agora, a partir de 2015, você tem uma coisa boa para rapelar no meio da via, se for o caso. E desvantagem, no caso, a chapa simples do rapel é complicado e não permite inspeção do parabolt abaixo da chapa, a parte interna. Isso é uma limitação. Mas, assim, com o material inox, né, o material inox adequado ao ambiente que ele está sendo instalado, isso aí é um problema menor. Né? As instalações Bluewin, as vantagens. Vendido em escala industrial também, identificável, boa rastreabilidade, alta confiabilidade, alta resistência, alta durabilidade, permite inspeção visual do estado da peça, de fácil manualização, também é fácil manualizar, embora seja mais complexo o aprendizado, a curva de aprendizado é um pouco maior, mas é de fácil manualização, já que os elementos para a utilização são bem tangíveis, permite rapel. E as desvantagens, o custo da peça realmente é alto,
o custo do adesivo é alto e dos acessórios. A pistola é bem cara, o adesivo é bem caro e a proteção também é cara. Né? A instalação desvantagem. A instalação é lenta e laborosa, porque você tem que botar a cola, e é lenta e ao mesmo tempo você tem que ser rápido, porque a cola resseca dentro do bico, né? Esse é um dos maiores transtornos. Tem um macete, né, de você cobrir o bico para que diminua esse tempo de secagem da cola. Então, à medida que você está com a pista assim, você geralmente esse tipo de proteção se usa para fazer manutenção. Não dá para você conquistar, como o Irivan havia comentado, dá para você conquistar de baixo, tradicionalmente, com proteção química. Então, você geralmente está fazendo manutenção, você está rapelando e trocando a proteção. Né? A proteção antiga e botar a proteção. Você vai ter que ser rápido no gatilho ali, botar até assim, numa via grande é bom trabalho de equipe, né? Você vai, o cara que bota a cola vem de trás, já bota a peça e aí dá para fluir melhor. Bom, proteção por compressão, vantagens. Rapel permite inspeção visual do estado da peça. Desvantagem: fabricação artesanal, falta de identificação, difícil rastreabilidade, falta de padronização, falta de controle de qualidade do material utilizado. Bom, isso é uma realidade, gente. Isso é uma coisa séria, porque você não sabe, porque determinada pessoa fabrica um grampo, determinada oficina fabrica um grampo de uma forma, a outra pode não estar seguindo o padrão. Se o aço recomendado é o aço 1020, você não sabe exatamente aquilo que o Fred falou. O cara, o fornecedor fala, pô, vou premiar o cara, vou dar um 1,45. Na verdade, o cara está prejudicando, mas está achando que fez um ótimo negócio, que está premiando aquele comprador e não está, entendeu? Então, isso aí é muito complicado. Instalação duvidosa, é necessário diâmetros diferentes de broca. Não à toa, pessoas com muita experiência de colocação de proteções fixas por compressão deixam o grampo com pescoção, grampos saem na mão, como aconteceu aqui no Cantagalo, né, aqui na Lagoa, aconteceu em Algodão de Jandaíra, na Paraíba, no último encontro que eu tive lá, o grampo saiu na mão do escalador, aconteceu em Quixadá, onde o escalador tomou uma queda e o grampo saiu. No caso aí da história que o Irivan contou, que o camarada tomou uma queda e o grampo saiu. Então, quer dizer, a instalação realmente é duvidosa, depende daquilo, do feeling do escalador. E, assim, da efetiva responsabilidade do escalador que está fazendo a instalação da proteção. Quer dizer, se ele instalou e o grampo não cantou, mas tá bom assim mesmo, está muito calor, vou sair fora, quer dizer, complica. Utilização de marretas pesadas para a instalação, quer dizer, nas outras duas proteções, por exemplo, na instalação de uma chapeleta, você pode usar uma marreta de 200 gramas, quer dizer, extremamente leve, e na instalação de uma proteção química, também você nem precisa usar marreta nenhuma, você vai colocar com a mão, você não precisa bater nada, então, quer dizer, muito menos peso. Ok. Então, custo, baixa confiabilidade, baixa resistência, a carga que a UIA determina são 2.500 quilos, 2.500 kg força e um grampo 1.250, segundo o estudo do Miguel e do Marcelo Roberto. Baixa durabilidade, design ultrapassado, prende corda com facilidade. Um dos maiores terrores da cidade dos ventos era prender corda no grampo, lá em Salinas. Tanto é que foram colocados durepox na frente dos grampos para que não prendesse grampo. De difícil manualização, a instalação baseia-se no feeling do escalador. Aqui uma instalação boa de um grampo, né, que não está com o pescoço para fora e está bem instalado. Aqui tem uma foto de um grampo. Aparentemente o grampo está normal, não tem nada demais com ele, está perfeito, a barra perfeita, a soldagem perfeita. Aí na outra foto a gente vê isso aqui, né? Bom, o camarada esqueceu de soldar, até aí tudo bem, esqueceu de soldar, mas olha só
como é que é soldado o olhar no grampo. É uma casca de solda. Houve, há um tempo atrás, uma recomendação de que as pontas do olhar fossem chanfradas para que houvesse a penetração da solda do tarugo e do olhar, para que a solda ficasse mais consistente. Mas não, o que nós vemos é que a peça está simplesmente encostada no tarugo, simplesmente, e aí tem uma casquinha de solda. Aqui só com relação ao que eu falei da carga, né? Botei esse trabalho aqui do Marcelo e do Miguel. Aqui também falando só em relação que antigamente o olhar era de meia, de 3/8, e até esse grampo aqui é 3/8 do olhar, né? E agora são de 5/16 e até mais fino. Bom, aqui tem uma outra coisa que é um problema chamado grampo inox, né? As pessoas, quando começaram a acontecer os problemas com o grampo inox, ficaram muito preocupadas com o material inox em si, né? Aí houve uma demonização inicial do material inox. Mas não é verdade, porque o que acontece no grampo inox, devido a essa falta de padronização e essa falta de rastreabilidade, você não sabe qual foi o material que foi usado. Então, o que acontece? Pode ter sido uma barra de 303? Pode, ninguém sabe. Quem vai saber? Né? Não, mas eu usei 304. Não sei, quem vai saber? O processo de soldagem era padronizado? Não, não era. Então tudo pode acontecer, inclusive um fenômeno de corrosão intergranular, que é chamado de sintetização, que é em função da elevação da temperatura na soldagem. E aí acontece, propicia com que aconteça essa corrosão intragranular. E esse grampo, esse tipo de soldagem próximo ao mar, só vai ser catalisador para que essa corrosão aconteça mais rapidamente. Ela longe do mar não está isenta de acontecer, porém será um processo mais longo, mas não está isenta de acontecer. Erro de instalação de proteções, né? Combinação de materiais de forma inadequada, reutilização de proteção velha e instalação de forma inadequada. Aí eu tenho um slide que o Fred mostrou também. O camarada combinou uma chapa inox com um parabolt de aço carbono e o resultado foi esse. O aço inox mais resistente e o aço carbono foi completamente consumido. Aqui também, essa chapa aqui que estava na 2 brigadeiros, obrigado. 2 brigadeiros e o parabolt de aço carbono e a chapa de material inox. Aqui uma instalação recente de uma chapa pingo inox com parabolt. É muito recente essa instalação. O parabolt de aço carbono, olha como ele rapidamente deteriorou. Então assim, é altamente proibitivo você misturar materiais. Aqui também outro exemplo de aqui no caso é um spit, né? Não se usa mais spit para fixação de chapeletas para escalada em livre, né? E aqui também essa chapa de aço inox e o parafuso do spit de aço carbono. Aqui mais uma vez. Aqui isso aqui é lá perto de Itajubá. Isso, Pedral de Pedral, muito longe do mar. 2 chapas Bonnier de aço inox e os parabolts de aço carbono, quer dizer, mesmo muito, muito, muito longe do mar, a oxidação. Lá em Quixadá, que é muito, muito, muito longe do mar, eu vi, tinha a combinação de parabolt de aço carbono com chapa inox, Bonnier, e aí estavam completamente deteriorados. Aqui eu falei, lá na Tela da Boca, na Paraíba, olha que instalação maravilhosa. Embora a chapa seja de aço carbono galvanizado e o parabolt também, o parabolt não, que é um spit, né? Tá vendo? Está para fora e ainda está oxidado assim, uma coisa realmente. Oi? Agora aprendi ali também. Nesse caso sim, mas então é o erro de instalação, né? Então esse é um caso de erro de instalação. Aqui eu estou apresentando os erros de instalação. Aqui assim, foi um grampo reutilizado, um grampo de inox que foi tirado de uma
uma conquista, de uma via e foi colocado numa conquista. Também isso não é uma boa prática, né? Aqui também. Aqui exemplos de grampos pescoçudos, né? Os famosos grampos pescoçudos. Aqui outro. Então, uma coisa interessante aqui. Uma coisa interessante, eu já vou finalizar, ainda falta um pouquinho, só vou passar assim, um vídeo de poucos segundos que eu vou passar. Uma coisa interessante é que o Marquinho, que é geólogo, acho que o Antônio Paulo também está aí, pode até corroborar ou me contradizer. A gente escala muito no gneiss, e o gneiss é uma rocha metamórfica e heterogênea. Então, ela, ao longo da sua altura, né, do percurso da via, ela vai ter faixas de durezas distintas. Então, significa o quê? Que se você vai instalar uma proteção por compressão, você pode usar um método, por exemplo, furar 12, furar 13 até um determinado ponto, vai bater, vai ficar boa, vai chegar em um determinado ponto da parede, esse mesmo método não vai funcionar. Por quê? Porque são faixas de dureza diferentes. O granito é uma rocha mais homogênea, talvez, entre aspas, você não encontre esse tipo de diferença, mas no gneiss é bem provável que você consiga encontrar isso. Então, acredito até que por isso que escaladores, mesmo bastante experientes, aconteça esse tipo de coisa. Não por desconhecimento deles instalarem a proteção, isso aí eu não tenho dúvida, mas sim por esse tipo de dificuldade de mensurar o quanto realmente é preciso você dosar no furo de 12 milímetros para que o grampo possa entrar perfeitamente cantando. Aqui uma coisa interessante, aqui a parada das lacas também. Você vê, o mosquetão está encostado diretamente no olhar, porque eu vejo muito debate às vezes na lista, até calorosos, mas até bom, já acrescentam também, que as pessoas falam, mas o grampo importante é o taru. Não é, gente. O olhar é fundamental, porque olha só, veja aqui, nessa parada aqui das lacas, quem já foi lá sabe disso. A parada, você fica pendurado bastante no olhar, você fica no taru. Aqui não está encostado no olhar, porque aqui tem um calombo da solda, o mosquetão está preso aqui no calombo da solda. E você fica. E o Ilivan demonstrou que quando você toma uma queda, você não cai exatamente vertical, rente à parede. Você tem uma componente no eixo Z, né, porque você está na terceira dimensão, tem uma componente no eixo Z, que é a extração da proteção, e tem uma componente. Então você tem uma resultante ali. Você não cai perfeitamente vertical. Então, o olhar, sim, também é responsável em segurar a queda. Ou será que alguém arriscaria escalar num grampo sem olhar? Acho que não. Então, o olhar também é responsável por suportar uma parcela da queda. Tá passando. Aqui é um grampo da Italianos que entortou até o final, na foto não vê bem. E aqui como é que eu aciono aqui esse? Aqui um videozinho de uma manutenção que eu fiz na Via Estranho-Urim, que em princípio eu pedi autorização ao Antônio Paulo apenas para trocar as chapeletas artesanais que haviam lá e os grampos de 3/8 que tivessem com um pescoção. E aí ele falou, tudo bem, vai lá trocar. E também de meia que tivesse com proteção. Falei, beleza. E aí eu troquei as chapeletinhas artesanais, botei chapeletas de Bonnier, troquei os grampos de 3/8, e aí fui trocar um grampo de meia. E aí quando eu fui trocar esse grampo de meia, eu dei 2 porradas com a marreta e consegui quebrar. Eu falei, porra, tem alguma coisa errada aí, porque eu estou acostumado a quebrar grampo de meia, aquela porradaria, né? Bate para cá, bate para lá, bate para cá, bate para lá, e em determinado momento ele quebra e sai. Pois é. E aí o que aconteceu foi isso que a gente vai ver nesse vídeo aí. É 1, é 2, é 3. Foi censurado. Foi censurado, o som foi censurado. Eu censurei o som, gente. Volta aí. Você cerrou o grampo. Eu censurei o som. Tinha palavrão. A censura não foi minha, quero deixar claro. Então, um grampo de meia
né, de corpo de meia, soldado com olhar de meia também, e ele quebrou com determinada facilidade, como viu. Aí ele fala, pô, todo grampo vai quebrar assim? Não, não é verdade. Haja vista, eu já fiz inúmeras manutenções de via com grampo, acredito que aqui tem eu estou vendo que faz muita manutenção e conquista. Tem o Miguel, tem o Pedro, tem o André, tem o Mauro, tem diversas pessoas aqui, Flávio, Vilo. Então, tem muitas pessoas que fazem, não porque é teu pai lá. Então, não é isso, mas o que acontece? A falta de rastreabilidade, a falta da certeza de que material está sendo utilizado nesse grampo é que proporciona isso. Porque você nunca sabe que tipo de material está sendo utilizado, que tipo de soldagem foi feita, se o cara aqueceu demais o material. Dizem que o aço 1020 ele não tempera, teoricamente não tempera. Confirma? Confirma? Mas você pode ter ganho um prêmio daquele do fornecedor de ganhar um 1045, aí ele já tempera, aí o bicho já pegou, né? Então, peraí, Daniel. Cara, fechou tua apresentação da educação de Só finalizar, por favor. Só finalizar. A meia hora já Pô, eu não consigo tirar mais essa senha. Deus está dizendo. Não sabe assim. Calma. Vai. Lá vem. Bom, gente, eu tinha um pouquinho de coisa mais para falar, mas o tempo foi um pouco lerdo na minha apresentação. Foi um pouco lerdo na minha apresentação. Eu queria dar uma dica aqui. Uma dica, finalizando, é sempre bom lembrar para todo mundo. Só faltavam poucos slides mesmo, estava no final aqui. Só faltava esse aqui. Então, uma dica para conquista e manutenção. Isso vale para todos, tá, gente? É só uma lembrança, está fora um pouco das proteções em si, mas acho que vale isso para todos, né? Então, fica aí uma dica, né, de evitar locais adensados de via de escalada, escolher bem um local e tentar fazer uma análise de viabilidade de acordo com as suas habilidades, estar escalando pelo menos o grau que vai conquistar, adquirir alguma experiência, vivência em paredes antes de começar a conquistar. Por quê? Isso é importante porque não só a qualidade da via pode ser pobre, quanto também as proteções podem ser mal colocadas. Estar familiarizado com a prática de guiar, seja criterioso na escolha da instalação de proteções fixas, ter conhecimento sobre estar familiarizado com um número grande de partes de equipamento que serão usados numa conquista, respeitar a ética local e a comunidade local, ser gentil com as pessoas, respeitar os moradores, cultura, costumes, a localidade, sem pedir autorizações proprietárias antes de entrar em qualquer propriedade, obedecer às normas e costumes, comunidades locais, respeitar a vegetação local no resto, privilegiar sempre proteção móvel na conquista e na manutenção. É isso aí. Bibliografia utilizada. Obrigado.